Olá, companheiros da Casa Espírita Vinha de Luz, que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos envolva, nos assista. Um abraço fraterno para todos. Estamos aqui mais uma vez sendo convidados pela Casa para fazer reflexões acerca do ensinamento de Jesus, do seu Evangelho, e que nós possamos juntos, com a ajuda dos amigos espirituais, dos mensageiros amigos, a nos intuir para que tenhamos o maior proveito, maior aprofundamento acerca do ensinamento do Cristo, o nosso mestre amado, o nosso governador espiritual do planeta, para que todos possamos ver na misericórdia de Jesus todo o seu amor, nos favorecendo para esse encontro marcado com esse amor sublime que nos liberta das amarras da nossa ignorância espiritual. Então, nós somos convidados para falar sobre esse tema, falar sobre esse grande personagem, esse grande espírito que veio com Jesus, quando considerado apóstolo do Cristo, e as considerações, às vezes, descaridosas que fazemos em cima do companheiro. Então, nós escolhemos uma página do livro Espírito de Verdade para poder fazer uma leitura e, em seguida, fazer uma prece inicial. Então, vamos lá. Do livro Espírito de Verdade, uma mensagem de André Luiz, a lição do livro é a lição 23. E tem como título, No Reino da Ação, está no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, e o item 1. Não condenes, ajude ao outro, cultive a serenidade, use os próprios recursos para fazer o bem. Proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possa agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale com amparo. Recorda que você amanhã talvez esteja precisando também de auxílio. E em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe conforme a lição de Jesus. Se você está em condições de atirar a primeira pedra. Então, companheiros, com essa mensagem de André Luiz, que nós possamos elevar o nosso pensamento até a imagem do nosso amigo Jesus, do pastor divino de nossas almas, e falar assim: querido Mestre Senhor, que nesse instante que estamos agindo contigo e com os amigos espirituais, através do estudo que enobrece, Senhor, que nos fortalece, substancia a nossa fé, fortalece a certeza no teu amor por todos nós, que possamos, ao estudar esse personagem, ao estudar, Senhor, e relembrar a vida desse companheiro que esteve conosco junto no seu mecenato de amor, com o título de Judas, na personalidade de Judas, e que possamos perceber, Senhor, o quanto sua misericórdia nos acompanha por tempo indefinido, até que, Senhor, possamos despertar definitivamente para os seus braços amorosos. Que possamos ter em Judas um exemplo de um companheiro que perseverou, o exemplo do companheiro que amou e que procurou, Senhor, nesse amor ajudar, procurou nesse amor, Senhor, dar tudo de melhor que ele tinha. E que nós agora, com esse entendimento, possamos olhar para nós, olhar para dentro de cada um de nós, pelos nossos corações, e rever, Senhor, as nossas posições, acerca dos nossos comportamentos perante o teu Evangelho de amor. Obrigado, Senhor, nos ajude nesse instante e que possamos fazer a reflexão, Senhor, com a ajuda dos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, estamos aí com a incumbência, de conversar acerca dos ensinamentos em que traçam a vida desse companheiro, a luta que esse companheiro travou, com seus sentimentos ainda em construção, com seus sentimentos ainda em ebulição, como todos nós que não estamos prontos, estamos em construção, e assim Judas também não estava pronto. Ele estava em construção,
E todos os erros, todas as dificuldades que nós trazemos é ainda por falta de experiência, ainda por ignorar como nos comportar. E Jesus veio nos ensinar, e agora nós temos esse exemplo vivo para que nós, ao olhar o comportamento de Judas, ao olhar o posicionamento desse espírito, nós possamos também perceber de que estamos fazendo com a nossa vida junto ao Evangelho, junto a todos os ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Então nós vamos começar conversando, nós nos propusemos a trazer os slides para conversar com vocês, nós vamos acompanhar a leitura e vamos pouco a pouco parando e fazendo alguns comentários se assim fizer necessário. Então vamos lá. Depois do ato de suicida de Judas Iscariotes, e tendo passado pouco tempo no Vale dos Suicidas, ele, estando com o espírito profundamente perturbado e enlouquecido, recebeu a visita de Jesus, que permaneceu 3 dias ao seu lado até que ele adormecesse. Só depois desse gesto de amor e de perdão é que Jesus apareceu materializado a Maria de Magdala, segundo o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 11 a 18. Judas obteve a oportunidade de reencarnar diversas vezes na Terra, e a sua última reencarnação foi como Joana d'Arc, a sua última prova para resgatar os seus débitos para com a sua própria consciência, ele se tornou um espírito livre. Como Joana d'Arc, aos 13 anos de idade, começou a ter visões de São Miguel, que falavam sobre umas novas aparições, que seriam as de Santa Catarina e de Santa Margarida, que viriam, em nome de Deus, para cumprir a missão e dar as ordens a Joana d'Arc. A Joana d'Arc para liderar a França na Guerra dos 100 anos contra a Inglaterra. Como já sabemos, depois da vitória da França, Joana foi injustamente condenada por bruxaria, heresia e blasfêmia. Por receber tais mensagens, assim considerada bruxa, ela foi levada pela Inquisição, onde queimou e sofreu seus últimos instantes na Terra. Ao desencarnar, ela se encontra com Santa Catarina e Santa Margarida, que lhe disseram que Jesus estava pela sua espera há muito tempo. Então, nós que temos a certeza que esse espírito que animou o corpo de Judas, enquanto os 12, junto com Jesus, e depois ele volta na França, no século XV, para poder alimentar, não é? Para poder estar no corpo de Joana d'Arc, uma jovenzinha, em que ali Judas vai resgatar, vai reparar todos os equívocos no momento em que ele entrega Jesus ao Sinédrio. Então, pelos 2 slides, nós vamos começando a perceber o quanto a misericórdia de Jesus e de Deus nos favorece, com a justiça das reencarnações, reparar os nossos equívocos. Então, a gente começa a perceber que aquele inferno que foi criado, em que nós ficaríamos, através dos nossos equívocos, presos àquela situação de dor de maneira eterna, nós vamos percebendo que Jesus vai nos trazendo na lição de amor, através desse companheiro que errou, teve seus momentos de infelicidade, de decisão infeliz, mas era um espírito amado. Era um espírito que amava Jesus, amava a doutrina, amava o movimento que Jesus fazia para a libertação de todos nós, mas que entendeu de maneira equivocada esse trabalho de libertação de Jesus. Assim como nós também, às vezes, lemos, interpretamos de maneira equivocada, fazemos afirmativas em cima de interpretações capitaneadas pela paixão. Então, quando Judas começa a interpretar os ensinamentos de Jesus, a vinda de Jesus a nos libertar, ele, junto com a sua paixão, interpreta de maneira equivocada. É a primeira lição que nós vamos tirando dessa primeira fala que nós estamos tendo com vocês. Toda vez que nós interpretamos e deixamos a nossa paixão junto com a interpretação, nós interpretamos de maneira equivocada. Então, estamos aprendendo com esse personagem que estava junto com Jesus, como estamos hoje junto com Jesus com a doutrina espírita,
procurando dessa vez não ter interpretação, mas o entendimento daquilo que Jesus espera de nós como colaborador dele. Qual o nosso papel como colaborador para não que venhamos a trair o nosso compromisso com Jesus, com a doutrina espírita e com o Consolador prometido pelo Cristo que nos liberta desses equívocos de muita encarnação. E temos Judas, né, depois de passar por muitas e muitas encarnações, antes de chegar a Joana d'Arc, para poder assim reparar através das experiências que ele pediu para passar. É um uso do livre-arbítrio, ele pediu para passar por tudo isso para poder reparar os equívocos e as decisões que ele tomou errada junto com o momento em que ele estava com Jesus, com os outros companheiros. E nós vamos então percebendo assim, principalmente a misericórdia de Deus e principalmente para nós, não julgar se não temos conhecimento de causa. Não julgar se não sabemos o porquê que Judas tomou aquela decisão. E não julgar, não só ele, mas todos os efeitos sem tomar conhecimento da causa que levou algum espírito ou algum de nós tomarmos uma decisão. Claro que ninguém quer tomar uma decisão errada para poder chegar na parte espiritual em dificuldade e ter que reparar isso em muitas encarnações. Todos nós queremos acertar. Todos nós temos o nosso coração puro, a nossa necessidade de sermos úteis, de ajudar. Mas muitas vezes as nossas paixões, o modo de equivocado, comandado pelo ego, pelo orgulho, nos faz ver os ensinamentos de Jesus de maneira distorcida. Por isso que temos a doutrina espírita e o Consolador e os Espíritos nos elucidando, trazendo entendimento do que é a verdade, tirando agora todos os símbolos, né? Todas as metáforas que envolviam as parábolas do Cristo. Vamos continuar conversando? Então vamos lá. Nós tiramos do livro de Humberto de Campos, Crônicas Além Túmulo, uma psicografia de Chico Xavier, que Humberto de Campos, né, que era o nosso irmão X, é o nosso repórter no Além Túmulo. Ele vem trazer para nós uma mensagem linda, muito importante para que nós rejamos o nosso comportamento, para nós ainda que continuamos, né, queimando Judas, malhando Judas, falando mal de Judas, para a gente repensar. Toda vez que chegar na paixão do Cristo, aquele momento simbólico que as igrejas lembram, o momento em que Jesus foi traído, e nós levamos Judas ainda para o poste, levamos Judas ainda para o martírio, sem ter conhecimento de causa, que Judas já reparou o equívoco dele. Então vamos lá. Nas margens caladas do Jordão, divisei um homem, fala Humberto de Campos, sentado sobre uma pedra. Sabe quem é este homem? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. E eu, Judas? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volverem atrás, visitando os sítios onde engendraram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. O Senhor é, de fato, o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu triste, enxugando uma lágrima. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? E Judas responde, em parte. Os escribas redigiram os evangelhos, não atenderam às circunstâncias, né, a causa, as trincas políticas que, acima dos meus atos, predominaram a nefada crucificação. Jesus estava entre as forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora,
Eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Olha o depoimento do Espírito, que coisa linda. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei, não podia imaginar que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E ralado de remorso, presumi que o suicídio, olha só as decisões, achei que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Ele chegou a salvar-se pelo arrependimento, essa palavra arrependimento, né? Chegou-se a salvar-se pelo arrependimento? Não. O arrependimento, o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Vê? Antes de ele encarnar como Joana d'Arc, ele submerge-se em séculos de várias encarnações em sofrimentos expiatórios da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Ele estava lá quando foi perseguido pelos romanos, tentando mais uma vez seguir Jesus. E as minhas provas culminaram com a fogueira inquisitória, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Aí ele já está falando de Joana d'Arc. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime. Na Europa, no século XV. Desde esse dia que me entreguei por amor do Cristo e a todos os tormentos e infames que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, como Jesus perdoou, ele também perdoou os verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Estás hoje meditando nos dias que foram? Pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os atos que se passaram. E agora, emanado com ele, que se acha o seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas sinais dos meus divinos passos. Sim, estou recapitulando os fatos que se passaram. E agora, irmanado com ele, com Jesus, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal dos meus divinos passos, dos seus divinos passos. Vejo ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a eles prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olha o que ele fala. Ele é sempre o bode expiatório, né? Ai de nós se só formos bode expiatório dentro do movimento religioso ou dentro de qualquer lugar. Ele continua até hoje, né, por nossa ignorância, sendo bode expiatório de um erro que ele já reparou. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir, se pode atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Então, está aí um depoimento do Espírito que dá Humberto de Campos. No mundo espiritual, Chico Xavier psicografa uma mensagem viva de alguém que volta a novamente aquelas cenas que aconteceram em função de nós ainda estarmos condenando. Jesus já perdoou Judas. Judas já teve várias encarnações de suplício e de dor, principalmente na perseguição de Roma contra os cristãos. Ele estava lá. Volta no século XV como Joana d'Arc, repara todos os equívocos e nós ainda continuamos atirando pedra. Nós ainda continuamos trazendo Judas como malfeitor.
e a gente entende o amor de Judas por Jesus, o amor de Judas pela doutrina, mas a sua decisão, um momento, um segundo de equívoco, achando que estava fazendo o melhor para a doutrina, achando que estava fazendo o melhor para Jesus, eis que os próprios companheiros do Sinédrio, que haviam prometido um comportamento, o trai, não é? O compromisso que eles tinham com Judas não era de prender Jesus para levá-lo à cruz. O compromisso era outro, mas traiu Judas e, consequentemente, essa traição chegou até Jesus. Então, nós agora que temos a felicidade e a alegria de perceber o quanto as reencarnações, a justiça das reencarnações, o quanto Jesus, na sua amorosa misericórdia, o seu amor incondicional para todos nós, nos dá a oportunidade. E nós que estamos de volta para o corpo, reparando os nossos equívocos de encarnação passada, não podemos perder essa oportunidade de ter essa leitura que já fomos perdoados. A reencarnação é o grande perdão de Deus. Nós não podemos ficar presos ao passado. Temos que viver no presente, fazendo o maior número de bem que nós pudermos fazer para reparar os equívocos, assim como Judas reparou dele. Então, que o amor do Cristo banhe nossos corações para que nós ficamos firmes no posto. E se houver alguém que nos condena, se houver alguém que nos atira a pedra, Jesus não faz isso. A importância para nós agora é o que Jesus pensa de nós, e não o que a sociedade farisaica pensa de nós. Isso é importante ter em mente, porque vão nos acusar, vão nos tentar desmoralizar, mas Jesus não. Eu vos conheço. E nos dá tanta oportunidade quanto for para reparar os nossos equívocos. Então tá lá. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Como nós podemos condenar Judas e qualquer outro espírito se nós também temos equívocos a reparar? Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Antes de prolificarmos a alguém uma falta, vejamos se essa mesma censura não nos pode ser feita. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos estudar só sobre a indulgência, é importante entender o que é ser indulgente. Não é? O que é ser um ser indulgente? Né? A palavra in é de dentro, dentro para fora. Indo, você está dentro. Você é indulgência, ser doce por dentro. Você perceber o lado bom dos espíritos, o lado bom do ser humano. Ninguém só tem defeito. Todos nós temos defeito, mas também temos virtude. E a indulgência, como Jesus faz conosco, nos vê como realmente nós somos, como nós fomos criados espíritos bons. O mal é passageiro, o mal não é permanente. O mal foi uma inserção na nossa personalidade que nós aceitamos de maneira natural. E hoje nós estamos percebendo que quanto mais nós formos indulgentes, quanto mais alguém estiver acusando o outro, e nós tivermos a capacidade de usar de indulgência, isso é, não faça isso. Eu conheço o companheiro. Se você está vendo o erro nele, eu vou mostrar para você tudo de bom que eu sei dele, eu conheço ele. Ele não é isso que você está fazendo. Vamos devolver a dignidade a um ser humano. Ele pode ter errado, mas ele é um ser humano, merece respeito, merece que a dignidade dele seja respeitada. E nós saímos atirando pedra, como fazemos com Judas, saímos falando mal de todo mundo, sem ter esse sentimento de indulgência. Ser doce, indulgência, ver que todos têm defeito, vamos repetir, mas tem muito mais virtude do que defeito. E nós só somos capazes de ver o defeito. Tanto é que até hoje nós malhamos o Judas. Não conseguimos ver Judas como Joana d'Arc. Se não fosse a espiritualidade nos auxiliar a ter esse entendimento, eu estaria até hoje no meio da rua, no dia da paixão do Cristo, acertando pedra em Judas. Mas graças à doutrina espírita, nós agora estamos nos perdoando e perdoando aqueles que nós não temos conhecimento de causa por que ele cometeu aquele ato. E vamos lá. Antes de prolificarmos alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. É possível afirmar com plena certeza que Judas traiu Jesus?
Será que nós temos essa certeza mesmo que Judas saiu de Judas? Não temos. Não estávamos lá, não vimos. O que motivou ele a tomar aquela decisão? Não temos conhecimento de causa. Se não temos conhecimento de causa, não vamos analisar os efeitos, não vamos julgar pelos efeitos, porque nós não temos conhecimentos da causa que levou ele a fazer aquilo. Somos seres humanos, em um planeta de provas e expiações. Judas não era diferente de nós. Erros e acertos, provas e expiações. Talvez suas escolhas tenham sido infelizes, seus pensamentos precipitados e inconsequentes, mas nunca mal, nunca condenado a vida toda de ser apedrejado, de ser maltratado. Talvez, olha como a espiritualidade usa as palavras-chave, talvez nós não saibamos, não temos conhecimento de causa, as suas escolhas, como nós também fazemos escolhas infelizes, os seus pensamentos também, nós temos pensamentos precipitados e inconsequentes. Se nós queremos que nos perdoe com esses pensamentos infelizes, precipitados e inconsequentes, por que nós não podemos perdoar o outro? Isso é indulgência. A lei de causa e efeito é quase que um diário espiritual. Olha só, a lei de causa e efeito tem uma causa e tem um efeito. Se não conhecemos a causa, não vamos avaliar o efeito, que é quase um diário espiritual. O espírito de Judas seguiu o processo pelo qual passamos também. A aprender para evoluir. E muitos de nós aprendemos com o erro. Jesus nos disse que temos que perdoar 70 vezes 7. É certo que Judas teve seu perdão. Perdoar é um ato de amor. Jesus não desistiu de nenhum de nós, até mesmo de Judas. Olha só, Jesus não desiste. Ele sabe, no âmago do nosso ser, como filho de Deus, que somos bons. Nos perdemos em alguma encarnação por termos feito escolhas infelizes, por pensamentos precipitados e inconsequentes, mas foram escolhas. Aquelas escolhas estavam erradas, mas nós não somos o erro. E Jesus veio exatamente para resgatar a nossa dignidade como filhos de Deus e seres bons como nós somos. Não podemos ficar presos aos equívocos, porque foi um momento. Já nos arrependemos. Estamos aqui para reparar. A encarnação é um arrependimento sincero de um espírito que quer voltar ao corpo para reparar. E se nós estamos fazendo essa reparação, por que vamos continuar condenando Judas? Porque vamos ter esse comportamento descaridoso com o espírito que já pagou com a própria consciência, já reparou com as próprias consciências os equívocos de encarnação passada. Então esse estudo é excelente, é muito bom para nós pensarmos, parar, refletir quais são os nossos pensamentos antes de tomar atitude, antes de colocar o pensamento em ação, né? Educar pensamento, palavras e ação. Quando o pensamento vier, nós agora vamos ter o cuidado para, quando falar, pensar muito antes de falar. E para agir, muito mais ainda, porque se nós fizermos uma escolha errada, tivermos um pensamento precipitado e inconsequente, nós vamos ter que usar algumas encarnações para reparar esses equívocos. E agora, a doutrina espírita vem nos educar, iluminar a nossa consciência, para que a consciência iluminada possa clarear os nossos impulsos, os nossos hábitos deseducados, os nossos instintos animalizados. Porque agora nós temos Jesus em nossas vidas, nós temos o Cristo de Deus em nossos corações. E é só solicitar, Senhor. Vamos pensar antes de fazer. Se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor faria? É isso que nós temos que pensar. Aí Jesus está no Evangelho. Nesse caso, Jesus tem essa e essa e essa ação. E essa ação que a gente vai ter antes de tomar decisão. Porque o Evangelho é um diário. É um diário que você tem que estar todo dia consultando para saber se Jesus estivesse aqui para tomar essa decisão. Qual a decisão que Jesus tomaria? Aí você vai balizar as suas atitudes naquilo que Jesus realmente quer que nós façamos. E aí que vem o sacrifício,
de pensar igual Cristo, né? Sacrificar o nosso ego, sacrificar o nosso orgulho, vem a nossa renúncia de pensar com personalismo, com achismo e deixar de pensar como nós pensamos, de maneira equivocada, para pensar como Cristo pensa e como Cristo age. Esse é o objetivo da doutrina espírita, que nos educa. E a partir do momento que tomamos a decisão certa, sentimos uma alegria íntima tão grande dentro de nossos corações, sentimos uma fortaleza moral imensa, que é indizível. Nossa, eu acertei, mas eu acertei porque o Senhor me ajudou. Agora eu estou alegre, com a minha consciência tranquila, porque eu não fiz aquilo que a minha persona estava pedindo, mas eu fiz aquilo que o amor pediu, porque Jesus é o verbo amar. Jesus é o verbo que nos direciona, e o verbo é ação, o verbo é movimento. E quando você tem esse verbo amor em seu coração, todos os seus movimentos são comandados por esse verbo, por essa ação. E ele é o verbo encarnado, ele é o verbo amor encarnado. E a ele é que nós devemos seguir, é a ele que nós devemos as nossas decisões, para não ter os mesmos equívocos que Judas teve e que nós mesmos tivemos em outras encarnações. Vamos agora, nesse esforço, né, mudar, educar, sentir Jesus em nossas vidas. Vamos continuar? Então, quando nós temos de recapitular esse momento importante, que eu vou voltar aqui no slide que eu queria continuar comentando com vocês, sobre essa questão que Judas fala, não, ele fala assim, não, o remorso é uma força preliminar para os trabalhos. Quer dizer, nós vamos chegar na parte espiritual arrependido, né, com remorso, né, com a consciência culpada ou com a consciência com remorso, é só uma ação preliminar. Aí nós vamos ter que reparar para os trabalhos reparadores. Então, o que nós temos que pensar é, antes de qualquer decisão, mesmo que ela seja errada, nós não esperemos essa reparação, esse remorso, ir para a parte espiritual. Nós temos que agora, encarnado, perceber que nós erramos, ter a humildade e nos arrependermos encarnado. O arrependimento tem que ser feito quando nós estamos encarnados. Fizemos uma coisa errada que não devíamos fazer. Eu estou arrependido. Então, nessa encarnação mesmo, eu tenho que reparar, né, através do meu trabalho, através da minha ação do bem, tudo aquilo em que eu contribuí para a infelicidade do outro. Então, se você não tiver o arrependimento, a ação do arrependimento, e essa ação do arrependimento não foi imediatamente reparada nessa encarnação, nós vamos levar esse remorso, vamos levar esse comportamento para a parte espiritual. E lá nós vamos sentir uma dor intensa, dessa dor da consciência, porque sabíamos que não podíamos fazer e fizemos. Sabíamos que não devíamos mais nos comportar daquela maneira e nos comportamos. Então, eu voltei aqui nesse slide para lembrar dessa palavra arrependimento. Vamos nos arrepender, ter a humildade de arrepender e procurar o companheiro que cometemos um mal, um equívoco, e ter a coragem de pedir perdão. Companheiro, me perdoa. Foi um momento infeliz meu, julguei a sua vida sem ter conhecimento de causa. Eu joguei lama do seu nome sem ter conhecimento de causa. Eu tentei te desmoralizar perante a sociedade sem ter conhecimento de causa. É isso que nós temos que fazer. Quando nós percebermos que falamos mal de alguém, que destruímos a vida de alguém com maledicência ou por um olhar distorcido, nós temos que voltar lá e falar, me perdoa porque eu fiz uma leitura errada sobre você, sobre a sua personalidade. Eu levantei falso sobre você, atirei pedra sobre a sua vida. Eu não tenho esse direito de fazer isso. Estou aqui te pedindo perdão, me desculpa, e todos aqueles que eu falei mal de você para as outras pessoas, eu vou me retratar um por um, dizendo que você não é aquilo que eu falei que você era. Eu inventei, eu aumentei, eu dei um tom de maldade maior do que era.
Então, esse estudo é para todos nós revermos a nossa posição em relação a tirar a primeira pedra. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência, antes de prolificarmos a alguém uma falta, antes de atirar a pedra, vejamos se essa mesma cintura não nos pode ser feita, porque os Espíritos falam com toda a propriedade, que toda vez que nós vemos um defeito num companheiro, nós só conseguimos ver aquele defeito no companheiro porque nós temos esse defeito em nós. Ninguém enxerga um defeito no outro se ele não tiver esse defeito nele. Então, nós estamos dizendo, eu sou aquele equívoco que está no companheiro, mas como eu não tenho coragem de me retratar, de olhar para dentro de mim mesmo, eu prefiro me esconder acusando o companheiro. Foram o que os fariseus fizeram. Foram o que os pseudos religiosos da época, os pseudos donos da verdade fizeram, levando a muitos espíritos à sentença de morte de maneira injusta, de maneira covarde e fazendo acusações que as pessoas nem fizeram aquilo que eles estavam acusando. Mas, para ter a posição de liderança religiosa, para ter a posição de que tem moral para fazer aquilo, mas não tem. A única moral que pode, em última instância, nos olhar é Jesus. E Jesus, na última instância, no momento derradeiro, ele está sempre nos perdoando e nos dando oportunidade. Então, companheiros, que essa simplicidade da doutrina, que esses simples momentos que passamos juntos nesse estudo, nesse vídeo, em todas as horas que estivermos juntos, vamos pensar na indulgência. Vamos pensar no cuidado das nossas palavras, os nossos pensamentos em relação ao companheiro que nós julgamos. Olha só, julgar. Nós não só julgamos como condenamos. Eu tenho mais essa. Nós não levamos ninguém a se defender. Nós não pensamos assim, vamos chamar o companheiro para conversar com ele. Ele tem o direito de defesa. Todo mundo tem o direito de defesa, porque somos seres humanos. E se às vezes erramos, falando, puxa, eu fiz isso com você, nem percebi, 1000 desculpas, eu não sabia que eu estava te ofendendo. Porque o orgulho, também os milindres, faz que nós nos sentamos acusados, faz com que nós sentamos maltratados, porque às vezes o companheiro nem nos maltratou. Nós é que com o nosso orgulho, com os nossos milindres, nos sentimos maltratados. E ficamos falando mal do companheiro por um maltrato que ele nem fez, levando ele a julgamento, sem ele nem saber por que ele está sendo apedrejado, sem ele nem saber, porque muitas vezes é levado a uma condição de bode expiatório. Portanto, que Jesus, na sua infinita misericórdia e no seu amor de maneira incondicional para todos nós, que ele realmente nos veja como realmente nós somos. Intimamente, nós somos espíritos bons, somos espírito em crescimento. E toda vez que alguém tentar tirar você desse caminho, porque Jesus nos deu o corpo de volta, a oportunidade desse corpo para trabalhar. E Jesus, quando nos deu a oportunidade da reencarnação, disse para nós, vá, assuma essa nova personalidade e não peques mais. Não volte a cometer os equívocos de encarnação passada, porque dessa vez eu vou estar do seu lado com muito mais amor, com muito mais discernimento, através do Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, que nos esclarece de maneira científica, com a fé racional, com a certeza que nós somos amor, que nós somos filhos de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a nossa dignidade. Ninguém tem o direito de nos acusar de nada. Nem espírito encarnado, nem espírito desencarnado, ninguém, porque Jesus já nos perdoou. Um abraço para todos vocês.
um carinho assim muito especial nesse estudo, porque nós fizemos muitas reflexões antes de conversar com vocês. Nós pensamos muito sobre Judas, pensamos muito sobre Joana d'Arc, pensamos no momento difícil que o Judas estava com todo amor. Diz Emmanuel, uma das páginas dele, que o amor de Judas por Jesus era um amor assim acima da média. E Jesus sabia que ele o amava. Mas as paixões, né, que nos toma decisões de precipitadas, faz que nós... Mas o amor não morreu. O amor continua. Tanto amor que encarnou como Joana d'Arc para passar tudo o que passou. E mesmo antes de Joana d'Arc já tinha passado algumas experiências dolorosas. Porque o amor demonstra, o amor vive esse amor na reparação. E nós estamos encarnados na Terra para demonstrar esse amor a Jesus, ser obediente à vontade de Cristo, sermos dóceis à vontade do amor, não sermos mais espíritos rebeldes e espíritos revoltados contra a lei de Deus. Mais uma vez, companheiro, nosso abraço fraterno, um envolvimento querido com os amigos espirituais da nossa casa, para que cada lição, cada lembrança que os espíritos fazem sobre o nosso comportamento como espírito que somos, eles possam ter validade em nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos vocês e que nós possamos pensar em Judas, pensar na sua reparação e pensar no amor de Judas por Jesus. Muita paz para todos vocês. Nós vamos fazer uma breve prece de agradecimento e dizer assim: muito obrigado, Senhor, por esses momentos contigo. Nós temos a grata satisfação e alegria de recebermos o seu perdão, Senhor, e olharmos para frente, para o alto e trabalhar. Usar as nossas mãos, o nosso pensamento, a nossa força, Senhor, para falar do amor, para falar do bem, para agir no bem, para pensar no bem e tratar, Senhor, os outros companheiros como se fôssemos nós mesmos. Amar o outro como o Senhor nos amou. Perceber que esse amor nos alimenta, que nos sustenta. Amar faz-nos espíritos saudáveis e que nós possamos, junto com a espiritualidade amiga, junto com os benfeitores espirituais da nossa casa, fortalecer os nossos ideais, Senhor, no nosso dia a dia, no momento de dúvida, no momento de incerteza. Vamos te consultar, Senhor, no teu Evangelho para saber qual a decisão melhor a ser tomada. E que em teu nome, Senhor, em nome da espiritualidade amiga, em nome dos mensageiros de bem e do amor que nos cercam, mas principalmente em nome de Deus, que possamos pedir permissão, Senhor, para encerrar as reflexões junto com os companheiros da Casa Espírita Vinha de Luz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.